falar com a doutora Melissa Indalécio, né? Doutora, boa noite, tudo bem com a senhora? Tudo bem, Edésio. Boa noite. Como é que vai? Bem também, graças a Deus. A gente vai conversar aqui um assunto muito bacana, um assunto que eu andei pesquisando na internet e fiquei encantado, viu, doutora? Porque eu particularmente já trabalho aí na linha psiquiátrica, né? Mas Tá. a senhora, gostaria que a senhora falasse um pouquinho aí sobre a senhora, sobre a... Estou te chamando de senhora, apesar de ser mais nova que eu, né, doutora? Falasse um Eu pouco da espero sua você. carreira, da sua atuação. Pode comentar com a gente um pouco, por favor? Posso sim. Então, boa noite a todos. Eu sou psicóloga clínica especialista, trabalho há alguns anos já dentro da clínica e me desdobrei, além do trabalho dentro do consultório, eu trabalhei dentro de hospital também. E a minha especialização foi em psico-oncologia, né? Dos cursos que eu fiz, e eu fiquei alguns anos trabalhando dentro desse viés. E aí, conversando com o Edésio, né, a gente trocando um pouquinho, né, sobre essa experiência hospitalar e falando um pouco, a gente trouxe a questão, né, de como é que é o métier do trabalho dentro da psico-oncologia. Sim, inclusive eu acompanho o seu trabalho nas redes sociais, doutora, no LinkedIn, no Facebook também, sempre publicações muito interessantes, né? Não sei se a senhora dá essa liberdade da pessoa adicionar para segui-la, né? Acredito que Uhum. sim. O seu LinkedIn está com que nome, doutora? Melissa Piski. Melissa Pisk, né? Então é uma Melissa sugestão Piski. minha. Quem adicionar a doutora vai sempre ter boas informações, informações interessantes sobre psicologia e como a gente vai conversar aqui também sobre a psico-oncologia. A psico-oncologia, doutora, ela é o que, na verdade, para o pessoal saber um pouquinho mais, né? Bom, a oncologia é a área da medicina que cuida das pessoas com câncer, né? Então eu vou começar pelo básico. Sim, A psico-oncologia é um ramo da psicologia que é muito específico, né? Pacientes com câncer têm um perfil, é, é um perfil típico, um perfil único, né, de desenvolvimento. Muitos estudos foram feitos em cima disso, então existe toda uma questão de hereditariedade em determinados aspectos do câncer, mas existe muito a questão, né, multifatorial, que as pessoas não têm hoje um porquê o câncer se desenvolve, né? Por que existe uma produção acelerada das células? E a gente chega à conclusão que o emocional, a forma de vida, né? Como a pessoa se alimenta, como a pessoa vive, como ela lida com o estresse, isso tudo podem ser determinantes para que isso venha a ser deflagrado, isso é, o câncer comece a ser desenvolvido, né? E diante disso foi feito muitos estudos e nasceu a psico-oncologia. a gente sabe, né, doutora, que essa anormalidade, no caso das células, delas se dividirem aí de forma excessiva, e apesar de Isso. todos os avanços, não só da medicina, mas também como o avanço da tecnologia, até hoje é uma doença, um desafio, né, na verdade, o tratamento do câncer. Porque quando o paciente fica sabendo que está com câncer, tanto ele quanto a família, o assunto que a gente vai entrar agora, mas já é o primeiro impacto, né? A notícia para o paciente, né, doutora? Essa notícia ela é dada basicamente pelo médico, né? Nesse caso, já tem um psicólogo especialista nos melhores hospitais para fazer esse tipo de informação para o paciente. Deveria. A Sim, gente aguarda, né, o momento em que todos os hospitais tenham uma equipe de psico-oncologia, porque realmente é uma notícia difícil, né? É uma doença que ela é a longo prazo. Sabe-se que alguns tipos eles têm uma evolução muito positiva para o paciente, no sentido de aderir ao tratamento, de seguir corretamente. Ele pode ter uma reversão, sim, mas o paciente ele vai ter que sempre ter um acompanhamento. E no momento da notícia, é um momento muito difícil, parece uma né? sentença de morte, doutora? Oi? Parece uma sentença de morte ou não? Para a grande maioria, sim, porque o câncer é assustador, né? O nome câncer é É assustador. devastador, na verdade, né? Né? Ele é devastador até que a pessoa tome a dimensão disso, né?
E, na verdade, não existem promessas, porque cada organismo, cada ser humano vai reagir de uma forma. Vai depender muito de como o organismo reage a um determinado tratamento. Então, os coquetéis, eles não são únicos, né? Então, cada paciente vai ter um grupo de remédios que ele vai tomar e ele vai ver qual é a reação desse paciente. Então, hoje não existe um remédio que seja específico para o Né, câncer, né? o Então, tratamento de sucesso em um paciente não quer dizer que vá funcionar no outro, né, doutora? É o exatamente. Então, caso. é sempre uma incógnita e dentro dessa incógnita que geram, né, que nascem os medos. No momento da notícia, a notícia ela não devasta só o paciente, né? Existe uma estrutura, um sistema por trás disso que também é abalado, né? A família ela sente muito, né, quando recebe esse tipo de notícia, ela também fica abalada juntamente com o paciente, né? E Exata, então, doutora, exatamente. o que eu até anotei aqui, eu gostaria de te perguntar, né? Porque ela é uma doença devastadora, né? E ela é estigmatizada, né? Mas, por exemplo, normalmente também alguns tratamentos muito invasivos e aí o paciente vai fazer um acompanhamento no caso com psicólogo, né? Especializado na psico-oncologia. A família também? A família participa? É fundamental a família participar. Tanto que em grandes hospitais, hospitais que realmente têm foco na oncologia, nós temos vários hospitais com trabalhos, né, nós chamamos de estratégias de coping, que são estratégias de como lidar com esse novo momento. Porque tudo depende de quem é esse paciente. Se esse paciente é o chefe da família, né? Se ele era a pessoa que provia essa família, vai existir uma inversão de papéis muito grande, né? Sim. Se o paciente é a esposa, como é que era o papel dessa esposa dentro dessa família? Se é Não. um filho mais novo, como é que fica o filho mais velho dentro dessa situação? E as pessoas têm muita resistência. E o câncer, ele tem processos, né? Então, a pessoa normalmente começa com processos de quimioterapia, né? E tem as várias fases da quimioterapia, existem os resultados, né, desses processos, que são resultados físicos, então, normalmente o paciente precisa de acompanhamento. Então, essa estrutura toda é modificada e é o momento em que você começa a perceber como é que funciona. O que nós observamos é assim, existem muitos tipos de reação quando uma família sabe que tem um ente querido que tá com câncer. Alguns respondem de modo a dizer, eu não vou tratá-lo como uma pessoa que está debilitada. Então começa a tratar o paciente como se ele tivesse só uma dor de cabeça, Certo. né? O que é muito angustiante para esse paciente, porque esse paciente muitas vezes ele quer discutir o que ele tem, dependendo da força psíquica dele, ele quer saber os riscos, ele quer saber. E existe né, tudo muito velado dentro de casa e ninguém toca no nome câncer, A né? palavra câncer, ela é pouco usada mesmo, né, doutora? Inclusive, aqui em São Paulo, a gente tem o AC Camargo Cancer Center, né? E muita gente fala, Sim, poxa, Cancer Center, né? Parece nome de show. Tem gente que critica o próprio nome do hospital, por causa da sim. palavra, Cancer Center, né? É. Dá continuidade, doutora, eu acabei te interrompendo. Não, não, não tem problema. Então, essa é uma das queixas, e que se a família não tiver estruturado para observar, né, e começar a sentir a reação desse paciente, isso acaba potencializando uma situação que já é uma situação delicada, né? O outro polo disso é quando o chefe da família, né, o mentor, que até então tomava todas as decisões, em algumas famílias a gente sabe que ainda é assim que funciona, ele começa a ser infantilizado. Então, aquela pessoa que era o provedor, era a pessoa chefe, a pessoa que tomava as decisões, ele deixa de ter todas as funções que ele teve uma vida inteira, enquanto ele está no processo do câncer. E isso deve ser um grande problema, porque ele não está com um problema mental, né, doutora? No caso, ele está cometido Exatamente, por um problema físico, né? Em- exatamente. É claro que existem algumas limitações, né, no sentido de quando você sai de uma bateria, né, de um processo de quimioterapia, você fica com a imunidade muito baixa, você tem que tomar alguns cuidados, e então, lógico que esses cuidados precisam acontecer. Porém,
não dá para polarizar. Então, a gente fala sempre na questão do 8 ou 80, né? Quais são as 72 possibilidades daquele momento? Então, a gente vai fortalecendo a família, né? A equipe de psicologia que está dentro da ONCO, ela vai fortalecendo a família, identificando quais são esses papéis e o que está acontecendo, né? Existem famílias que, no momento em que descobre, né, tentam segurar essa informação, porque não querem que as pessoas, no geral, fiquem sabendo, e no momento que elas precisam pedir socorro, precisam pedir ajuda, elas sentem uma dificuldade muito grande, e a ajuda ela sempre vai ser necessária, né, de alguma forma, porque vai mudar o métier dessa família, né? É, existem queixas muito comuns é que a família deixa de viver enquanto o paciente está num processo de câncer. E isso é algo que debilita e adoece a família junto, né? Imagino que seja bem complicado, doutora. Então, as esposas, elas não vão mais fazer a unha, elas não saem para tomar um café com ninguém, porque se isso acontecer, elas se sentem culpadas por estar tendo um momento né, de relaxamento, enquanto alguém da família, seja um filho, seja um marido, alguém muito próximo, está vivendo aquele momento tão doloroso, Doutora, né? só por curiosidade, citou em relação à esposa, né? Os maridos também, o homem tem um comportamento parecido, carrega um sentimento de culpa ou remorso, alguma coisa do tipo, que ele também deixa as suas atividades, porque a mulher, ela, na minha opinião, ela faz muito mais coisa que o homem, né? Além de trabalhar, faz coisas em casa, tem gente concordando aqui no estúdio. Uhum. Então, o homem também faz isso, ele acaba se privando de outras coisas em detrimento do sentimento da outra pessoa. Eu acho que vem um pouquinho de tabu aí, né? A gente tende a acreditar nisso. E eu conheci homens maravilhosos que, enquanto as mulheres estavam num processo de recuperação, eles assumiram o papel de mãe, de pai, de dono de casa, Que bom. continuou sendo um empresário ou, enfim, com as suas atividades e desempenhou muito bem aquilo, mas quando ele tinha que lidar com a impotência no sentido de observar a doença e reconhecer toda a fragilidade que tinha em torno disso, ele tinha muito mais dificuldade, né? E aí, com o fortalecimento, ele acabava conseguindo entrar em contato com essa parceira. Quando envolve figuras muito importantes, né? E normalmente o câncer, ele é assustador por conta disso. Existem as fantasias, né? Então, como a ciência ainda não determinou até que ponto existe uma hereditariedade, quando um marido ou uma esposa, né, estão num processo de recuperação ou de tratamento oncológico, existe inclusive a fantasia de e meus filhos? Como é que eu vou lidar com isso? O que que vai acontecer? De onde veio isso? E entram inclusive numa questão de se eles não estiverem fortalecidos psiquicamente, eles entram inclusive numa questão de discussão de fé, né? Sim. De culpa, por que que eu fiz isso, o que que eu fiz para merecer isso, né? Quando na verdade hoje a gente sabe que é multifatorial, seja por uma má alimentação, seja por ser workaholic, seja por trabalhar demais ou por estar sob estresse, não ter nenhum exercício físico, não cuidar emocionalmente de si mesmo. Então, pessoas mais fortalecidas, a gente percebe que elas têm uma tendência muito maior a lidar melhor com a doença e têm uma adesão melhor a tratamento, seja psicológico, como o tratamento, né, médico em relação ao câncer, e os resultados são muito maiores. O que que nós descobrimos, né? Por que que a psico-oncologia ela está sendo tão importante? Além do fortalecimento, as estratégias fazem com que as famílias compreendam como lidar com esse paciente, né? Sim. E elas se permitem a falar sobre dúvidas, questionamentos, coisas que ficam veladas. Existe todo um nuance em algumas situações sobre a terminalidade, né? E, na medida em que elas vão se fortalecendo em relação a isso, elas conseguem falar até da questão da terminalidade, o que é algo extremamente delicado, né? E mexe muito com a emoção, né, doutora?
É. Mas a emoção ela é aflorada, Edésio, desde o início, né? No momento em que se recebe essa doença. Sim, Esse medo ele atravessa cada um dos entes. Só que cada um responde de uma forma. Tem famílias que se tornam extremamente agressivas, tem famílias que se tornam extremamente protetoras, e depende muito desse perfil, né? Então, quando elas são trabalhadas, elas vão chegando num equilíbrio. O que que acontece? O hospital, nós já percebemos em números, né, os resultados da psico-oncologia. Então, os hospitais que possuem esse grupo, esse tipo de trabalho, têm um número de internações muito menores desses pacientes. Porque quando a família não está preparada e não se prepara emocionalmente para lidar com esse quadro, muitas vezes o paciente ele demanda uma hospitalização muito maior, porque lá ele, ainda que com tratamentos invasivos, ainda, né, com toda a questão da falta da identidade que existe dentro do hospital, ele não precisa lidar com os arrobos da família. doutora, eu quero até fazer uma observação em cima disso que a senhora falou agora. Os hospitais, lógico, eles estão preocupados com duas coisas. Uma, o bem-estar do paciente, né? Uhum. E acaba como reflexo, que é o que a senhora falou, o hospital ele acaba gastando menos, né? O paciente fica menos tempo Sim. ocupando um leito, né? Ou seja, Uhum. assim funciona em todo tipo de tratamento que tenha que seja profilático, que tenha uma prevenção e Sim. um tratamento assim com uma equipe multidisciplinar, que nem a senhora está comentando, ele acaba favorecendo lá na frente, porque esse paciente ele vai ter uma forma de recuperação muito melhor, né, doutora? Então o hospital ele acaba economizando e agregando valor à família, agregando valor à equipe multidisciplinar também. Mas em cima disso aí que a senhora comentou, dos comportamentos, né, inclusive de comportamento agressivo, tem paciente que muda completamente assim o seu modo de agir, passa a agir com agressividade, aceita essa psico-oncologia como uma forma de auxílio. Tem algum paciente que não aceite, doutora? Olha, Désio, eu acho muito difícil. O paciente ele é um universo, né? E cada um vai responder de uma forma. E também é multifatorial, porque existe a questão do quanto ele tem de inteligência emocional para lidar com isso, né? O quanto ele pode ser terapeutizado, ou mesmo não sendo terapeutizado, se ele tinha uma estrutura positiva de família, ele vai lidar com isso melhor. Mas existe também o que a gente chama dos delírios, né? Existe o delírio medicamentoso, porque a quantidade de remédios que as pessoas tomam é uma quantidade muito grande, né? Então, Sim, para que seja avaliado o quanto dessa agressividade é resultado desse processo, da química trabalhando no corpo dele, né? Ele tem que ser mediado sendo acolhido, né? sim, E às vezes ele entra em confronto com a família e a família se sente extremamente ofendida, porque abriu mão do dia a dia, abriu mão daquilo que fazia, né? As pessoas mudaram suas rotinas, o seu cotidiano, e esse paciente de repente está agressivo. E aí, o que que acontece? ele não é uma pessoa ingrata, né, doutora? É. Né? Então, ele de vítima se torna o algoz, né? Sim, Ele era a pessoa que não tá reconhecendo o quanto a família está se sacrificando por conta dele. E, na verdade, ele pode estar passando simplesmente por um momento em que ele precisa de reflexão, né? Tem pessoas que precisam ficar sozinhas e as famílias não permitem. Não pode ficar no escuro, não pode ficar não pode ficar triste. Eu sim. acho que essa é uma questão assim que é bem nevrálgica nas famílias, né? Em que o paciente começa a entristecer porque ele pensa nas possibilidades, inclusive na própria terminalidade. A gente não pode deixar de falar disso, né? E ele não tem o direito de sentir a tristeza, Imagino, né? doutora, imagino. Então, hoje o papel do psico-oncologista é um papel, assim, digamos, de grande importância, é relativamente novo, até onde eu sei, o psico-oncologista na equipe multidisciplinar. E a equipe em si, doutora? A equipe, é lógico, é um médico, os especialistas, todos eles estão acostumados com os tratamentos, com os pacientes, os diversos tipos de respostas, né? Mas a Uhum. equipe também precisaria ou precisa de uma observação psicológica nesse caso, doutora? Ou não?
Normalmente as pessoas têm uma predisposição para trabalhar na área de saúde, né? Hoje nós vemos excelentes médicos, extremamente humanizados. Eu acho que hoje tá havendo uma preocupação muito maior em dar um respaldo e uma preparação para quem entra nessas áreas, porque não, mesmo sendo profissional, mesmo estando há tanto tempo dentro desse campo, as pessoas têm muita dificuldade em lidar com o viver e morrer, né? Sim, E isso faz parte de alguns ciclos, principalmente de quando se vive dentro do hospital. Então, o que é o fortalecimento da equipe, né? Principalmente a equipe mais jovens, né? Então, a gente vai fortalecendo na medida das demandas. Existem momentos em que eles estão sobrecarregados, né? Principalmente, e eu digo assim, de um trabalho maravilhoso da própria enfermagem, né? Não desqualificando a medicina de forma alguma, mas a enfermagem como um todo faz um trabalho magnífico, cansativo. Nós sabemos o ritmo que é, só que o burnout ele está aí, né, inserido dentro desse contexto, além do vínculo emocional que eles criam com esses pacientes, porque são pacientes crônicos. não tem Esses jeito, cria um pacientes, às vezes, vínculo, né, doutora? eles ficam um mês internado e vão para casa 10 dias e voltam e ficam mais um mês e meio internado. Então, o vínculo emocional começa a ser muito forte, né? Então, essas pessoas elas se veem todo dia, se veem toda hora, e vai criando uma certa resistência. Então, alguns começam a ficar mais distantes para não correr o risco de sofrer Sim, e acabam parecendo menos humanizados, vamos pensar assim. E outros acabam sofrendo muito porque tem essa questão da humanização, de troca de afeto, de entrar em contato um com o outro. E aí essas pessoas, naturalmente, em algum momento, elas vão precisar desse suporte, desse apoio emocional para lidar com essa perda, né? Porque alguns pacientes são mais carismáticos, são mais abertos, são mais acolhedores também. E a gente está falando de ser humano, né? sim, doutora, não tem jeito. Eu participei lá no Hospital São José, né, ligado à Beneficência Portuguesa, faz pouco tempo, de um simpósio falando sobre, que a senhora falou, né, sedação, analgesia e delírio, né? E lá estava a doutora Carolina Kawamura. Ela fez um comentário que eu quero replicar essa pergunta para a senhora. Ela fez um comentário que muitas famílias pedem para não informar o paciente, né, sobre o real estado dele, né? Uhum. E isso acontece muito, as famílias pedem, olha, não fala que o estado dele é terminal, ou não fala a real gravidade do processo. Acontece isso também, doutora? Acontece, né? E é exatamente por essa superproteção, né? O que nós percebemos no contato direto com os pacientes, para quem é da área, quem está há mais tempo caminhando por aí, os pacientes sabem da gravidade. Eles sentem muito mais do que a família. Talvez eles também não verbalizem para a família, mas as pessoas sabem o que acontece. Elas podem não ter a real dimensão, mas sabem que não está bem, né? Então, as famílias realmente falam isso com muita frequência. E da mesma forma, o inverso. Às vezes o paciente sabe e fala, eu não quero que a minha família saiba da real gravidade. E nesse caso do paciente falar, doutora, não tem jeito, tem que falar também, né? É. Tem que informar a família. O médico ele sempre dá o diagnóstico e ele não vai omitir, né, informações, né, doutora? Mas se o paciente ele está consciente, se o paciente ele tem a dimensão, né? A gente faz os testes e a gente faz, né, muitos, o acompanhamento da consciência dele ele é o tempo inteiro monitorado. Mas tem algumas opções que é do paciente, né? É a vida dele, a gente está falando da vida dele. Sim, Assim como ele saber da terminalidade dele, faz com que ele repense e muitas vezes, tenha a oportunidade de um resgate de laço com alguém que ele ame, num momento que talvez seja único. sim. Algum caso, sem, claro, precisar citar nomes, mas teve algum caso mais marcante, assim, para a senhora, doutora? Tiveram, Se- tiveram muitos. Eu realmente eu fico apreensiva porque eu tenho receio que as pessoas, né, conheçam, mas o hospital existem muitas quebras de protocolo, não existem quebras de protocolo, desculpa,
E às vezes a gente acaba entrando com algumas quebras e entrando com algumas questões porque a gente olha para o humano, né? Não só para a regra. Eu trabalhei algum tempo na UTI, né? Eu prefiro até não falar o nome do, Claro, doutora. né? Mas eu trabalhei numa UTI em que houve uma situação de um paciente que ele estava em estado de terminalidade mesmo, já tinha entrado na questão da ortotanásia, que eu não sei se você quer que eu explique o que é, mas Se quiser falar, para quem não conhece, falar a rapidamente. ortotanásia é uma condição que é irreversível, né, em que os pacientes eles estão com ventiladores para que possam respirar e eles entendem que se desligarem os aparelhos, né, não que vão forçar um óbito, mas vão esperar esse paciente descansar com a autorização da família, né? Então, desliga-se para que ele possa descansar na medida em que o corpo dele resistir. Isso é o que se chama de ortotanase e é algo permitido aqui no Brasil. Mas, enfim, era um paciente que estava numa condição bem complicada e há muitos anos ele não via o filho. E a esposa comentou isso numa das conversas que nós tivemos, numa das entrevistas que nós fizemos, na hora do apoio. E ela falou sobre essa dificuldade que eles tinham há muitos anos e que o marido ia, ela sabia que o marido ia partir sem entrar em contato, né, com esse filho. E o que aconteceu foi que nós entramos em contato e eu falei com o filho, eu avisei dessa condição, a mãe e o pai não falavam com o filho, e dentro dessa condição, a pessoa morava num estado, bom, Mais longe, né? Em Mato Grosso, né? E ele pegou o primeiro avião e veio. Poxa, que legal, doutora. Né? E nós conseguimos abrir um horário extra dentro da UTI e deixamos o pai e o filho lá. O pai estava consciente, né? Ele estava falando e nós conseguimos deixar ele por 2 horas lá dentro. E assim, isso foi no horário de visita de meio-dia, quer dizer, ele saiu de lá, era quase 4 horas da tarde. Não, minto. Ele entrou 2 horas e saiu de lá quase 4 horas da tarde. E ele saiu com a sensação de alma lavada, né? E o pai, né, descansou no final do dia, depois de muitos dias que os médicos estavam esperando que ele partisse. Parece história Então, de filme até, né, doutora? parece mesmo, mas isso realmente, isso acontece, né? Esses laços, eles são resgatados e na hora que existe um perdão genuíno, né? Uma troca de afetos genuína, né? Isso muda uma vida. E eu imagino que isso foi muito bom para ele, que partiu, né? Porque acabou partindo em paz. Sim. E para quem ficou também, porque aí depois nós tivemos uma longa conversa, né? E é aí que a gente percebe para que a gente veio, né? No sentido de nós como profissionais, qual é o objetivo do nosso trabalho, Olha, né? doutora, é emocionante, viu? É uma linda história. Depois eu até vou te perguntar para falar um pouco mais sobre isso também. Muito bacana. Parabéns, inclusive, né, por essa iniciativa. Hoje as pessoas falam, os profissionais de saúde também eles são muito mais humanizados do que já foram um dia, né? Doutora, em relação a esse assunto, eu vou entrar já num outro assunto aqui. A senhora falou de burnout, né? Uhum. Em relação a esse assunto, alguma observação? A burnout? Não, em relação ao assunto que a gente está falando aqui, no assunto da psico-oncologia. Olha, a psico-oncologia é um leque, né, de opções, a gente pode ficar falando muito tempo, mas eu Aham, imagino que para aqueles né, que estão ouvindo, se passarem por esse momento, eu acho que o que tem que ficar, eu penso eu que uma das coisas muito importantes a se pensar e se refletir, o quanto é importante nesse momento respeitar a própria limitação, né, para não adoecer junto e pedir ajuda. Peça ajuda. É nesse momento que você tem que olhar para o seu vizinho e falar: eu nunca pedi nada para ninguém, porque eu posso, né? Eu consigo. E falar assim: você pode dar janta para o meu filho, porque eu vou levar uma pessoa da minha família para o hospital, né? sim, É pedir para o tio, é pedir para a irmã, é pedir. Esses laços e essa base de relacionamento, ela pode ajudar muito a dar uma sustentação prática para esse momento, porque emocional já não é, né? Já não fica tão bem. sim. Então, peça ajuda.
né? Solicite ajuda, se não de um profissional, solicite para questões práticas do teu dia a dia, porque esse movimento ele acontece com todas as famílias, né? Quando a gente Doutora. coloca os pacientes, os familiares um na frente do outro, a gente percebe que são demandas muito parecidas, né? Então tá joia, agradeço então em relação a esse assunto, né? A gente já vai entrar em outro aqui, mas eu falei da solidificação, eu vou fazer rapidamente uma Uhum, solidificação. Lembrando que nos hospitais, ou nos coletores de sangue durante a cirurgia, é possível fazer isso. Esse saquinho é um saquinho de solidificador de resíduos, sangue ou soro que corre junto, no caso, no coletor. Eu vou colocar aqui só para vocês terem uma ideia de como ocorre uma solidificação. Ele é colocado assim, com o saquinho, eu até peguei um copo aqui com bastante água. O que acontece? Esse saquinho ele é biodegradável. Tá? Até a Andrea está aproximando um pouco mais. E durante a cirurgia ele é colocado no coletor. Aí o que vai acontecer? Vai começar ali a pingar o sangue, começar a pingar o soro. E ele ele parece até um vidro estilhaçando, né? A característica desse saquinho. E já já ele começa a liberar a parte interna. Ele começa a liberar aqui através da pressão interna do produto, e essa água ela vai ficar totalmente solidificada, né? Aqui com uma simulação, como se fosse outro líquido durante uma cirurgia. O que é muito legal é que, assim, se você tem um coletor de 3 litros, por exemplo, você vai usar os 3 litros no coletor, não vai aumentar ele não vai ter uma expansão, tá? Ele vai solidificar dentro daquele tamanho. Vocês podem ver aqui que já está solidificado. Já já, se eu virar o copo de cabeça para baixo, ele não cai, eu vou ter que chacoalhar, tá? Então funciona assim uma solidificação em coletores, né? E a gente tem a solidificação, a gente mostra a semana que vem também, de derrames nos ambientes hospitalares, né? E as faxineiras, inclusive, tem pedido muito aí nos hospitais para que seja inserido esse novo padrão. Doutora, a gente vai entrar aqui numa espécie de um novo bloco, né? A gente vai falar aqui sobre a síndrome de burnout. É assim mesmo que se pronuncia, doutora? isso, Tá. burnout. Eu andei lendo um pouco, eu achei assim muito parecido. O pessoal fala da síndrome do pânico, né? Mas tem algumas observações aqui que eu vejo que ele é muito ligado também em relação ao esgotamento profissional. Eu gostaria que a senhora desse aí um parecer geral para a gente começar a falar dessa síndrome. Normalmente, como que acomete as pessoas? Como que acontece essa síndrome de burnout, doutora? Veja, Desi, a gente, né, não é novidade para ninguém, isso já há alguns anos está sendo observado, eu acho que imagino mais ainda hoje. A gente está vivendo um cenário que aparentemente algumas pessoas andam mais inseguras, a instabilidade, né, da economia no Brasil, as empresas saindo, e as pessoas estão cada vez mais preocupadas na questão da qualidade. Que trabalho eu vou dar, que diferencial eu terei dentro do mercado para que eu não seja colocado na lista, Sim. né? E, na verdade, as pessoas alguns padrões, algumas personalidades já trabalhavam de forma muito mais intensa. Então, isso é o que a gente chama de personalidade tipo A, né? E aí vem todos os desdobramentos, pessoas que mais, né, que têm uma tendência maior a ser cardíaco. Essas pessoas elas desenvolvem o burnout porque chega uma hora que é exatamente isso. O termo significa explodir, né? Sim. Burnout. Então é a hora que não dá mais, em que o corpo se esgota, né? Então existe um esgotamento a ponto da pessoa criar uma fobia social, ou da pessoa criar uma crise de pânico, e essa crise de pânico ela não é só sentida de modo psíquico, emocional, né? Existe uma hiperventilação, existe uma taquicardia muito grande, uma sensação de que está infartando, né? Também muito forte, e a pessoa começa a se sentir debilitada, porque chegou no limite. Então, é o que a gente chama de o corpo é o palco da alma.
Sim, né? isso, Quando você segura as tuas emoções, quando você não trabalha a tua tensão, o teu estresse, os exageros, né? A polarização, né? Que é o perfeccionismo, né? O corpo ele vai reagir fisicamente, mas na verdade é um desdobramento da questão psíquica. pelo que eu li, diz que isso daí já era inclusive algo previsto, né? Uhum, Desde a década lá do final dos anos 60, previa-se que isso poderia acontecer. E em uhum, 74, eu anotei o nome aqui, Freudenberg, né? uhum. Também falou sobre isso. E é lógico, como a doutora colocou, diante de um quadro social aí que a gente está vivendo, lógico que tende a ter uma aceleração. A competitividade dentro das empresas é muito maior, e o que me chamou a atenção é que normalmente, me corrija se eu estou errado, por favor, ele também provoca um esgotamento físico. Então seria somatizado. É por causa disso, doutora, porque todo esse estresse ele vai somatizar e essa pessoa vai ter também esgotamento físico. Muitas vezes não chega no esgotamento, ele entra numa paralisação psíquica mesmo, no sentido de eu não vou mais conseguir continuar assim, né? O esgotamento físico, eu imagino que seja um desdobramento exatamente dessa velocidade, né? A pessoa com burnout é uma pessoa que está o tempo inteiro, constantemente se provando, né? É como uma pessoa que corre uma maratona e a cada nova corrida ela quer alcançar um pace maior. É mais ou menos isso. Porque ela tem que se destacar, né? Então, burnout na verdade, um sintoma muito forte de quando o seu corpo fala: chega, para um pouco. Dá uma aliviada, né, doutora? Dá uma aliviada. E no caso, doutora, essa pessoa ela acaba tendo maiores problemas de relacionamento também no próprio trabalho e, consequentemente, em casa também, devido a essa cobrança toda, né? Ela acaba descarregando nas pessoas que estão próximas. Funciona dessa maneira? Depende também do tipo de personalidade, mas normalmente essa personalidade tipo A, que tem um nível de perfeccionismo muito alto, ele tende a cobrar as pessoas em volta dessa forma também, né? Então ele não só se cobra, existem perfis que existe uma autocobrança, mas ele consegue perceber a limitação do outro, mas a agressividade começa a ficar muito alta, porque o nível de cansaço físico também é muito alto. Logo, né, os teus níveis químicos estão todos desregulados. Então, se você não pratica nada que te dê prazer, que você não tenha uma liberação, por exemplo, de serotonina, de dopamina, você não consegue lidar só com a questão de liberação de adrenalina. E isso a longo prazo torna teu corpo mais químico, né? Desculpa, mais ácido, e essa química do teu corpo faz com que o ambiente interno não seja produtivo. Nenhum corpo químico está ileso, né? Desculpa, nenhum corpo Claro. ácido está ileso de doenças. Então você está ali o tempo inteiro alimentando uma condição para que você fique debilitado, né? Então o equilíbrio, toda essa parte química do nosso corpo, quando a gente faz a liberação, seja com atividades que dê prazer, atividades que sejam físicas. Por que a atividade física é tão importante? Porque a liberação da dopamina, ela é muito importante. A liberação da serotonina é muito importante. Eu não vou entrar muito nessas questões, porque isso parece até um pouquinho mais técnico, né? Sim. Mas quando os médicos dizem se alimente bem, também significa tenha prazer na hora de se alimentar, né? Faça exercícios físicos com regularidade, porque o teu corpo vai responder positivamente a isso. Agora, quem está sob burnout não tem tempo para isso. Não sobra tempo, né? Então, a vida é o trabalho. E tem trabalhos que são realmente clássicos disso, né? A gente pega muito caso de burnout dentro da Bom, medicina, tá, deu uma travadinha aqui, vamos ver se vai liberar. enfermagem, dentro da fisiologia. Bom, vamos ver, voltou. Doutora, chegou a dar uma travadinha aqui, enquanto a doutora falava as últimas palavras, últimas não, né, Uhum. desse pensamento, mas eu vinha pensando aqui enquanto a doutora colocava. Então, essas pessoas, normalmente elas trabalham demais, né? Mas elas Uhum. trabalham demais só pelo simples fato de ser um workaholic, por ser viciado em trabalho, ou também por não ter planejamento e por estar trabalhando errado. Existe muita diferenciação, né, nesse sentido? A falta de organização também entra em algum lugar aí ou tá fora? Nos dois casos, você pode ter o burnout.
tá? Nos dois casos. Por falta de planejamento, porque assim, quanto menos planejamento, menos tempo se tem para fazer tudo, né? Sim, Então você vai trabalhar muito mais, você vai trabalhar dobrado e vai ficar muito mais bravo por causa disso também, né? Você vai ficar muito mais irritado, porque você está sim. produzindo pouco num tempo muito maior. Então você precisa realmente dessa questão, olhar para isso se esse for o viés principal. Mas na grande maioria das vezes é a pessoa que vai se afundando na questão do trabalho, né? E aí quando percebe que a doença se instala, é a hora que para e fala, poxa, eu vim numa velocidade tão grande, agora eu vou ter que parar, mas eu não vou poder ir para praia, não vou poder viajar com a minha família, não vou poder ir num parque com a minha família, porque agora eu não vou poder de jeito nenhum, porque eu estou doente, né? Então, o burnout ele é debilitador nesse sentido, porque ele faz com que a pessoa pare repentinamente e aquilo que era o foco do trabalho, né, que era o trabalho, não tem como continuar, né? Então, a gente vê por N razões. Por N razões. Os motivos são os mais variados, né? Doutora, Mas o resultado, ele acaba sendo esse. e no caso, se essa pessoa lá tirar férias, fizer uma programação de 2 paradas durante o ano, uma que já é difícil a pessoa conseguir porque por causa da forma de pensar dela, né? É. Mas vai ser um paliativo. Na hora que a pessoa voltar, ela vai voltar com tudo também, né? Mas a gente sempre pensa assim, a mudança de hábito, ela não pode ser de 8 para 80, porque a pessoa não vai se reconhecer, né? Ela tem que ser instalada aos poucos. Então, olha, qualquer movimento fora daquele padrão já é uma busca, concorda? Concordo. Então, eu trabalho numa intensidade muito grande, mas eu começo a colocar metas para mim de que eu vou sair uma vez por semana para caminhar. Eu vou sair uma vez por semana, faça sol, faça chuva, eu tenho que me encontrar com os meus amigos, né? Uma vez por mês. Sim, Vou sair para jantar com uma pessoa que eu goste, que tenha uma boa companhia. Vou viajar 2 vezes por ano, que não seja 2 vezes por ano, que seja uma vez por ano. Então, esses hábitos eles têm que ser crescentes, porque se eu coloco uma meta muito alta para essa pessoa que tem esse perfil, ele vai largar, ele não vai conseguir dar conta com isso. E ele vai voltar exatamente para o status quo, que é aqui é um ambiente muito conhecido, eu sei lidar com essa realidade. E só vou parar quando o meu corpo pedir para parar. sim. Doutora, a senhora sabe que internet é aquele negócio, terra de ninguém. Tem muita informação boa, mas também tem muita coisa que nem sempre é realidade. Eu li Uhum. em algum lugar que, por exemplo, esse tipo de paciente, ele tem uma propensão, por exemplo, se de repente, se essa pessoa usa álcool, drogas ou até alguma propensão ao suicídio, elas têm uma facilidade maior para ingressar nessa jornada. É besteira, é isso? Desculpa, Edésio, cortou o Ó, comecinho da tua pergunta. tá, vamos lá. Em relação a álcool, drogas e até as tentativas de suicídio. Esse tipo de paciente, ele tem uma propensão maior a isso ou não? Olha, as drogas, o que que é a droga em si? Né? É tirar da realidade, é um estilo de fuga, né? Seja ela o que for. Ela, né, é uma repetição, né, que você faz e você consegue tirar o foco daquilo que é mais importante. Então, no caso do burnout, pessoas que trabalham demais, elas precisam e às vezes buscam algo ilícito para quê? Para poder desligar, porque senão ela não consegue desligar, né? Então, esse é um desdobramento que pode, não Sim, necessariamente, mas pode ocorrer dentro do burnout. Já a ideação suicida, ela acontece por quê? Normalmente são personalidades perfeccionistas que, quando não atingem as metas que colocam para si mesmo, e às vezes é até inconsciente, né? Colocam muitas metas que são impossíveis de se alcançar, para que elas fiquem o tempo inteiro se superando. Só que chega uma hora que existe uma limitação. sim. E quando ele não reconhece essa limitação, é como se tudo aquilo que ele tivesse feito não tivesse valido. Poxa, Então, quando acontece essa quebra, né, existe a possibilidade, sim, de uma frustração muito alta a ponto de cometer né, de ter ideação suicida. Mas, assim, o que eu acredito é que não dá para utilizar a psicologia dessa forma, porque eu não posso categorizar pessoas, né? sim. Dessa forma eu estou rotulando pessoas. Eu li esse texto, até achei um pouco. Para quem lê lá, doutora, na verdade, vai achar até um pouco pesado. Fala, nossa, então essa pessoa é propensa a isso. E não é bem isso, né, doutora? Qualquer Não, não. pessoa, na verdade,
corre esse risco, né? Eu acho muito temerário se falar, então, se a pessoa é assim, ela pode desenvolver isso, porque Aham, isso depende muito, cada ser humano responde de uma forma, né? sim, Tem pessoas que aderem muito bem ao tratamento psicológico e mudam completamente o ritmo de vida, porque percebe que aquilo é uma agressão para si mesmo, sim. né? Ô, doutora, E aí eu muda falei. o foco de prazer deixa de ser o trabalho, né? Não deixa, também é o trabalho, mas encontra outras fontes de prazer, Ô, doutora, eu te né? falei que ia passar rapidinho, não falei? Aham. Pois Já é. estão me cobrando aqui, tá? Que a gente está chegando ao fim. É. Eu, inclusive, convido a doutora a voltar, a gente marcar um outro dia, a senhora voltar. E se quiser também fazer algumas chamadas para a gente colocar aqui no programa, porque, assim, muito interessante. A gente não conseguiu nem explorar tanto esses assuntos, né, doutora? Então, Tá quero te certo. agradecer a sua presença virtual, né? Se a senhora quiser deixar seus contatos, né? Porque a senhora não está em São Paulo, né? A senhora está em que região? Eu estou em Curitiba, Paraná, né? Eu tenho uma clínica aqui que se chama Psicologia Clínica, né? Fica no bairro da Água Verde, aqui em Curitiba. O meu e-mail é melissa@psique.com.br. Meu telefone é 041 9181 1405. Para quem estiver escutando, se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum questionamento a respeito disso, eu fico à vontade, fico à disposição, Tá né? joia. Daquilo que eu E puder. quem mandar para a gente também aqui, se por acaso mandar, o pessoal costuma mandar no nosso e-mail, a gente reenvia para a doutora, que é o nosso rede social, @divmas.com. O psique, como se escreve, né, doutora? Psique, né? Não, Não? Ah, Psike. KE. Eu tenho o site da clínica com a equipe, né? Eu trabalho com uma equipe grande aqui, de várias abordagens, inclusive. Então é www.psique, Ok. psike.com.br. Tá joia. Então, pessoal, PSIKE, tá? É www.psike.com.br. Agradecendo a doutora Melissa, a gente vai encerrando o programa. Até semana que vem, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, pessoal. Até mais. Tchau.